Dom Jaime, antes mesmo de Maringá, antes do Dom Jaime vir para Maringá. Com quem é o Dom Jaime? Eu gostaria de trazer agora a minha origem de pessoa que está aqui em Maringá já há quase 47 anos, mas lembrando o passado, quando nasci em Franca, cidade onde moravam meus avós maternos, no estado de São Paulo, no dia 26 de julho de 1916. Estou completando agora 87 anos. Meu pai tinha uma propriedade rural perto de Franca, chamada Cristais Paulista, e também uma fábrica de calçados em Cristais, depois transferiu para Franca. E Franca foi conhecida como a grande cidade de produzir calçados no Brasil. Meus pais tiveram 14 filhos. Eu sou o oitavo desta linha de descendência. Nós somos ainda agora 8 irmãos vivos, 4 homens e 4 mulheres. Os meus primeiros estudos foram feitos na Escola Municipal de Cristais Paulista. Em 1929, mudamos para Franca. Ali papai estabeleceu novamente a sua fábrica de calçados. Eu fui estudar no Colégio dos Irmãos Maristas, em Franca. Dentro da formação marista, eu procurava muitas vezes descobrir se realmente Deus me chamava para ser padre ou outra profissão. Eu sempre tive assim aquela queda para a engenharia. Gostaria de ser um arquiteto, engenheiro arquiteto. Mas depois Deus me deu a vocação. Saindo do Colégio dos Irmãos Maristas, passei um ano interno no Colégio Batatais dos Padres Claretianos. Era um colégio de meninos internos. Isso em 1931. Em 32 eu fui para Campinas. Aí eu entrei no Seminário Diocesano de Campinas, ficando ali 3 anos. Terminei o que hoje chamamos o 2º grau. E em 1935 eu comecei os estudos de filosofia em São Paulo, no Seminário Central do Ipiranga. Era um seminário muito grande, que recebia alunos quase que do Brasil todo. Nós éramos, no meu primeiro ano de filosofia, 63 alunos. Desses 63, 23 alunos nos tornamos sacerdotes de diversas dioceses. Eu me ordenei padre em 1941, no dia 7 de dezembro. Já em 42, o bispo diocesano de Ribeirão Preto, Dom Alberto José Gonçalves, com o seu bispo auxiliar, Dom Manuel da Silveira Delbu, deram-me a incumbência de ser vigário paroquial na Catedral de Ribeirão Preto. Já no ano seguinte, passei a ocupar também a Secretaria de Estado da Diocese, chamada Secretaria ou Chanceler da Cúria Diocesana. Fiquei ali até 1954. 55, além de continuar na Catedral de Ribeirão Preto como pároco da Catedral, cura da Catedral, fiz também um grande trabalho em favor do Seminário Diocesano de Ribeirão Preto, percorrendo toda a diocese. Por 1 ano e meio, visitei a diocese, muitas vezes batendo de porta em porta, pedindo ajuda para construir o seminário, e uma propaganda vocacional também, pregando sobre o valor do sacerdócio. No dia 7 de dezembro de 1956, eu tive a surpresa de que o Papa me nomeava primeiro bispo de Maringá. Foi quando foi proclamada esta nomeação, esta eleição do Papa Pio XII, que me chamava para trabalhar aqui. Quando eu recebi a carta do Papa, era sob segredo. A gente não podia dizer nada a ninguém, apenas ao confessor. Fui falar com o meu confessor, um padre, Horácio Longo, e quando disse a ele, comecei a chorar, pensando na responsabilidade. Disse, não, tem que aceitar. Responda ao Papa que você aceita esta nomeação. E no espaço de 1 semana, saiu a minha nomeação. Procurei no mapa do Paraná onde era Maringá, mas não encontrava a cidade. De jeito nenhum, rodava o mapa inteirinho. Onde está Maringá? Não havia. Quando saiu a publicidade, a publicação da minha nomeação, foram a Ribeirão Preto,
Padre Germano, que era o pároco da catedral, um padre da igreja de São José e um outro senhor me visitar. Aí eles me levaram um mapazinho da Sinop, e na Sinop já havia Maringá, onde estava localizado. Então eu já pude, assim, pensar onde eu iria trabalhar. Todo o trabalho anterior que eu fiz em Ribeirão Preto, de 15 anos de padre, eu trabalhei muito com a juventude. Lá em Ribeirão Preto havia uma faculdade de ciências econômicas, alguns colégios, a faculdade de farmácia e odontologia, depois foi fundada a faculdade de medicina, e tive um trabalho muito grande com os jovens estudantes. Trabalhei muito também com as crianças, e até interessante que quando eu fiquei padre, era muito jovem, estava com 25 anos, e o bispo diocesano era um bispo mais idoso, ele achou que eu não podia confessar as mulheres. Então eu só podia atender crianças, meninos, jovens e homens. Nem ao confessionário eu poderia ir. Então era tudo na sacristia. Um dia eu perguntei, por que isto? Porque o senhor é muito jovem, é isso e aquilo, pode se interessar por alguma moça aí, alguma mulher, ou ao contrário, então é melhor essa firmeza. E graças a Deus aquilo me ajudou tanto, que hoje eu tenho 60, quase 2 anos de padre, e agradeço aqueles primeiros dias do meu sacerdócio, aquela vigilância dos bispos, que me deram essa força, essa coragem para vencer as dificuldades. Porque dificuldades há. Há muita jovem, muita moça, muita mulher, que às vezes quer se colocar na frente do nosso caminho, mas a gente precisa de coragem também, fibra, para vencer essas dificuldades. Então isso aconteceu comigo, acontece com todos os padres, com vocês também, jovens, quando estão caminhando, procurando a vida de família. Quanta dificuldade para resolver qual é o casamento, com quem vai se casar. Eu digo isto para dizer também hoje, depois de 62 anos quase de padre, 87 anos de vida, que eu guardo a minha pureza, a minha castidade sacerdotal e quero viver assim até o final da minha vida. Estamos aqui no Paraná, no Maringá, já há 47 anos quase. Então o que você queria saber antes foi esse trabalho mais assim com a juventude, depois como pároco da catedral, abençoei tantos casamentos, alguns milhares de batizados, e ainda, 2 anos passados, voltei a Ribeirão Preto para rezar missas de boda de ouro daquelas pessoas que eu havia abençoado o seu casamento há 50 anos atrás. Tudo isso para mim é uma riqueza muito grande, e cheguei a Maringá justamente no dia 24 de março de 1957. Bispo jovem, com 40 anos de idade, com aquele desejo grande de trabalhar, saí de Ribeirão Preto, uma cidade já bem formada, uma cidade de muita cultura, de muitos intelectuais, muita gente, muitas fábricas, e cheguei aqui, quem se lembra, em 1957, o que era Maringá, aquele começo da cidade, aquelas ruas todas com barro, com poeira, ou barro ou poeira, nós escapávamos disso, aqueles troncos de árvore ainda nas avenidas, nas ruas, e a catedral de madeira. Aqui onde nós estamos, essa casa agora, porque eu morei na outra casa há 24 anos, estou morando aqui já há mais de 22 anos nessa casa, aqui era uma floresta. Eu me lembro quando queimaram as árvores, depois destocaram tudo, abriram os quarteirões, as ruas, e a cidade começou a se espalhar. Quando eu cheguei a Maringá, parece-me que a cidade tinha apenas 15 mil habitantes. Hoje parece que já passa de 300 mil. Os sítios, havia muitos sitiantes, todos eles aí vivendo da sua terra, mas a cidade em si mesma, ela tinha apenas 15 mil habitantes. E aí começamos um trabalho. Já a importância da igreja nisso. Quando o senhor chega, pelo que a gente tem das fotografias, das imagens da chegada, é algo muito importante, é um acontecimento memorável na cidade. E o senhor passa a viver a cidade intensamente depois disso. Qual que foi o papel do senhor da igreja para Maringá? Então, quando eu cheguei aqui, era uma novidade que o bispo ia chegar. Principalmente as crianças perguntavam, o que é bispo? Conhecia o padre, mas o que é o bispo? O bispo de Jacarezinho vinha aqui muito raramente, pertencia à diocese de Jacarezinho, todo esse norte do Paraná, chamado Norte Novíssimo, onde estamos, o Norte Londrina e depois o Norte Velho, era uma única diocese, hoje são 6 dioceses.
Então houve um grande trabalho de desmembrar a igreja assim para a organização,